acesso universal ao saneamento básico é lei e a meta é que seja alcançado em 2033. Mas, segundo um estudo realizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, no ritmo atual de investimentos, a população brasileira como um todo só terá acesso à água encanada em 2043 e à rede de esgoto em 2054. Eu vou conversar agora com Ilana Ferreira, especialista em políticas e indústria da CNI, sobre o saneamento básico. Olá, Ilana, bem-vinda. Dos problemas, né, identificados pela CNI, um dos maiores problemas é a burocracia, então. Exatamente, Roberta. Olá, obrigada pelo convite. Um dos problemas, né, que nós observamos no setor de saneamento, que é um problema em todos os setores de infraestrutura, é justamente a burocracia. Nós vemos que há um longo período, por exemplo, para a liberação de recursos a serem investidos, que no nosso estudo, na época, nós havíamos avaliado em até 2 anos. Então, quando nós consideramos esse tempo de 2 anos para liberar recurso numa obra de saneamento, é um tempo muito longo, né? Então, principalmente porque essas obras estão em ambientes urbanos. Então, em 2 anos, muita coisa acontece e esses projetos, às vezes, ficam até defasados. Com certeza, né? Em 2 anos, né, quando você chega a implementar, não é mais o que era preciso, né? Como foi feito esse estudo? Vocês fizeram no país inteiro? Essa análise desse trabalho especificamente foi feita com base na própria informação das companhias. Na época foi feito um grupo de trabalho com as companhias de saneamento. Então, nós averiguamos todo o fluxograma desse processo. E elas nos informaram os prazos que demoravam, a idas e vindas dos documentos. Então, nós podemos estimar esse prazo, esse longo prazo para liberar os recursos. O Serviço Público de Saneamento Básico, na verdade, ele compreende, né, abastecimento de água, o esgoto, também a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e também de águas pluviais. Mas eu acho que o mais complicado é realmente o esgoto, né? Nosso trabalho tem sido muito focado na parte de acesso à água potável e também na questão de coleta e tratamento de esgoto, até pelo grande impacto social que tem esse tipo de serviço. Com certeza, né? Inclusive uma coisa preocupante, um dado preocupante que eu vi que assim, mesmo quando o esgoto é coletado, né, só 43% é tratado. Exatamente. Só que esse 43%, ele é do total gerado. Então, assim, 60% de tudo aquilo que geramos é simplesmente jogado de forma inadequada em rios, na rua, etc. Mesmo quando ele é coletado, ele não, né, assim, você coleta, mas aí depois joga do jeito que estava mesmo, né? Exatamente. Esse tem sido um grande desafio no setor, a parte não só da coleta, mas do tratamento desse resíduo. E uma das soluções propostas, então, pela CNI, pelas essas pesquisas que vocês fizeram, seria, então, que investimentos privados no setor. Exatamente, Roberto. O que nós observamos nos últimos anos, principalmente a partir de 2007, 2008, houve um aumento no investimento do setor, vindo muito do governo federal. E esse investimento ele é muito importante porque várias companhias não têm condições de pegar um empréstimo na Caixa Econômica, por exemplo. Só que, por conta de todo o contexto fiscal, esse recurso não está mais disponível. Então, no aspecto fiscal, o investimento privado ele é primordial. E o nosso estudo também observou que aquelas companhias privadas, elas conseguem executar melhor esses investimentos, acabando tendo uma avaliação melhor nesses serviços prestados. Elas têm índices menores de redução de perdas, que aquela água que é distribuída e não é remunerada, ou muitas vezes é simplesmente perdida pelo encanamento. Então, o que nós observamos é que, além do aspecto fiscal, nós temos tido também um melhor serviço prestado por essas companhias. E atualmente aqui no Brasil, a participação privada é apenas de 5%. Exatamente. Mas em outros países é bem maior, né? Quais seriam os exemplos assim, que vocês compararam? Um exemplo clássico é o Chile. O Chile, quase 100% das companhias são privadas. Eles têm uma universalização do serviço. Então, foi uma privatização muito bem realizada no caso do Chile. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, também houve uma participação privada não completa do serviço, mas em muitos casos a privatização ocorre, por exemplo, na coleta do esgoto ou no tratamento, não necessariamente no serviço como um todo. No caso do Japão, o Japão também abriu mercado para as companhias privadas. Então, o que nós defendemos é que é preciso abrir.
Nós precisamos da participação do setor privado para expandir o serviço e também melhorar a qualidade desse serviço prestado. Então, mas há vários modelos possíveis, né? Assim, a privatização ela pode ser feita de diversas formas. Exatamente. O saneamento ele tem que ser um modelo híbrido, principalmente no caso brasileiro. Então, você pode ter a privatização por si só, às vezes nós podemos ter a parceria público-privada, às vezes nós podemos ter uma concessão patrocinada, em que existe um ente privado, mas o governo arca com parte do custo. Então, depende realmente de cada situação local para ver a viabilidade do negócio e, muito importante, até a capacidade de pagamento daquela população, né? Agora, assim, e por que será que a gente está tão atrasado nesse setor, né? Porque não só o Chile, como também, né, a Argentina, nossos vizinhos aqui, já alcançaram essa universalização, né? O que está faltando aqui no modelo brasileiro? Olha, Roberto, o que nós definimos aqui tem 3 aspectos primordiais e que nós estamos falhando. É a parte do planejamento, a gestão e a regulação. O setor de saneamento tem uma legislação muito recente, ela é só de 2007. E a nossa parte de planejamento ainda está muito defasada. Nós temos o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o que guia as nossas metas, etc. Só que os municípios que deveriam elaborar os planos municipais, por exemplo, eles não estão prontos. Esse prazo já foi adiado mais de 3 vezes, agora o prazo é esse ano, 2017. Então, o que nós vemos é que, sem o planejamento, nós não sabemos qual caminho seguir, porque é o planejamento que vai trazer as informações daquele local, que vai trazer uma perspectiva de crescimento daquele local, para então saber onde se investe, como se investe, para melhorar o serviço. No planejamento, nós temos esse quadro ainda muito recente. Na parte de gestão, o que nós observamos é justamente essas companhias, maioria públicas, né, elas têm um elevado nível de perdas, que é aquele aspecto que eu falei, que é da água que se perde, não é remunerado. Né? Então, essa é uma aproximação. Que é também um volume muito grande. Né? No Brasil, hoje, 37% aproximadamente da água simplesmente se perde. Então, além do aspecto de custo para o negócio, tem um impacto ambiental elevadíssimo, que é recurso hídrico simplesmente perdido. Então, ainda mais no contexto atual, né? Exatamente, de escassez. Exatamente, é um aspecto muito relevante. E, finalmente, a parte da regulação. Nosso país, o setor de saneamento, ele é municipal. Então, nós temos algumas companhias estaduais. A regulação não é como no setor elétrico, que é federal, ou telecomunicações, né, que também é federal. Nós temos a regulação estadual e municipal. O que nós observamos aqui em muitos locais, não há essa agência reguladora, e quando há, ela não segue os princípios básicos de uma boa regulação, que é independência, autonomia, etc. Então, todo esse contexto faz com que não haja um investimento adequado. Então, você tem um serviço que não é bem prestado, muitas vezes uma tarifa inadequada, então gera aquele ciclo negativo de uma baixa tarifa porque o serviço não é bom, não tem um serviço bom porque a tarifa é baixa, enfim, o serviço nunca é universalizado. Agora, dentro desse contexto, como é que poderia ser feita a privatização? Teria essa regulação sobre o privado? No momento o BNDES está analisando justamente esse caso, eles estão fazendo uma concessão, um leilão, na realidade, eles fizeram separado, então agora está sendo feito um leilão das empresas aptas a fazer a análise dos municípios que terão serviço privatizado, teoricamente. Então, realmente, nessa parte de regulação, nós precisamos analisar caso a caso. Em alguns países, nós temos separado, o nosso estudo analisa, no caso da Alemanha, por exemplo, nós temos uma regulação federal, mais no âmbito econômico, que analisa a tarifa, o modelo econômico, e algumas regulações mais regionais, com foco na qualidade do serviço, na qualidade da água, etc. Mas nós precisamos ainda obter mais informações para ver qual o modelo adequado de regulação para o nosso país. O que nós sabemos é que essa regulação completamente descentralizada, municipal, não tem funcionado muito bem. Então, nós vamos precisar analisar e vamos aguardar os estudos detalhados desse aspecto. Inclusive, a situação é bem variada, né? Dentro do Brasil mesmo, né? Assim, a relação mesmo da perda de água, né? Assim, no norte, metade da água é perdida, não é isso? Exatamente. Nós temos felizmente ou infelizmente, né, nós temos casos muito bons. Por exemplo, o município de Limeira tem um nível de perda de cerca de 15%. Isso é um indicador excelente, de referência internacional. É uma companhia privada. Nós temos outros casos, como Macapá, que chega a 70% esse nível.
E o que é muito triste no caso de saneamento é que são justamente essas regiões com o menor PIB per capita, com menor renda per capita, que tem um pior serviço. O nível de atendimento, por exemplo, na região norte, a coleta de esgoto chega a 9%. Então, realmente... Muito pouco, né? É muito pouco e reflete diretamente na qualidade de vida da população, no nível de doença e nos gastos com saúde também, né? Agora, mas mesmo no Sudeste mesmo, que o nível de coleta de esgoto é 77%, mas também tem regiões, né, pequenas, eu vi recentemente, né, assim, pertinho do Rio de Janeiro, São João de Meriti, não tem nada, né? Exatamente. Nós temos grandes desafios nas regiões metropolitanas, né, e em municípios menores, muitas vezes há uma visão de que não há aquele ganho de escala, eu vou ter que prestar o serviço para uma população menor, e muitas vezes as companhias não conseguem realmente atender àquela demanda necessária da população. E será que falta um pouco assim uma noção, uma visão assim de um retorno do que tem um investimento em saneamento? Porque assim, a própria OMS já diz que tem, né, assim, que cada dólar investido em água e saneamento, você tem um retorno de 4,3 dólares em saúde. Com certeza, Roberto. Um desses aspectos que você havia até me perguntado sobre por que não estamos tão bem, vem da própria priorização da política, né? Atualmente, felizmente, tem sido discutido e priorizado o tema de saneamento, mas durante muito tempo essa não tem sido uma pauta tão priorizada assim. Tem aquela expressão antiga de que obra debaixo da terra não atrai voto, então os prefeitos não focariam nesse aspecto. Só que a análise que tem que ser feita, além dessa questão que o Banco Mundial já traz, do gasto com saúde, etc., falta de saneamento causa impacto no desenvolvimento de criança, tem um elevado índice, impacta no nível de mortalidade infantil, na taxa de mortalidade infantil, ausências em escola, ausências do trabalhador. Então, tem uma série de aspectos, além do próprio cadeia produtiva, por exemplo. Se você não tem água, se você não tem certeza da água, o seu micro, pequeno negócio também vai ser afetado. Então, felizmente, a gente está começando a observar todos esses impactos econômicos que tem, né, a relevância de se investir no setor. E um trabalhador que fica doente também vai impactar até no produto do país, no final, né? Isso tem... afeta todos os aspectos, né, da produção. Com certeza. Nós temos um estudo de 2014 que estimou que para cada R$1 bilhão investido em saneamento, nós temos um impacto de 3 bilhões na economia como um todo. Não só por esse trabalhador que deixa de ir, mas tem todo o impacto na construção civil, etc., que gera emprego, que a pessoa vai poder comprar mais, enfim, tem todo o impacto em cadeia. Não só isso, outros estudos, tem estudos do Instituto Trata Brasil que também analisam o impacto na própria valorização do imóvel. O imóvel que tem esgoto, que está no ambiente ambientalmente adequado, que não tem um esgoto na frente, ele vai valer mais. Então, não só, obviamente, que o prioritário é o bem-estar da população, mas tem um impacto financeiro e econômico gigantesco. E como tem sido assim, a evolução desde a lei de saneamento básico é de 2007, né? De lá para cá, como foi a evolução? Bom, o que nós observamos aqui, como eu havia dito, existe sim uma expansão do investimento no setor vindo da União, as próprias companhias aumentaram o investimento, mas quando nós vemos a eficácia desse investimento, o nível de atendimento, o que nós vemos é que ao ano cresce em torno de 1 ponto percentual, 0,7 percentual no caso da água e 1 ponto percentual no caso do esgoto, enfim, principalmente coleta de esgoto. Então, ainda é um índice muito baixo. Nós vemos que há um investimento, mas a gente não tem uma evolução mais significativa na prestação desses serviços. Então, há uma melhora, mas o caminho ainda é muito longo. E mesmo os investimentos que eram previstos, né, pelo próprio plano de saneamento básico, não vêm sendo feitos, né? Tanto que a previsão é que não vai ser alcançada a meta, né? Exatamente. Quando nós analisamos o total investido no setor entre 2010 e 2015, que é o último dado disponível, né, pelo Ministério das Cidades, a média de investimento foi de 9,9 bilhões de reais ao ano, em valores atualizados. Mas seria necessário quase o dobro, cerca de 16%, 17% ao ano de investimento. Então, nós precisamos justamente reformular de onde vai vir esse recurso, já que o do governo federal não está mais disponível, e também a eficácia desse investimento, que ele se torne realmente em melhoria do serviço, em obras prontas, etc.
E ainda dá tempo de alcançar essa meta? Se mudar agora, ainda é possível? Nós precisaríamos dobrar o investimento. Então, assim, em termos numéricos, mas em termos práticos, é muito difícil que nós conseguimos alcançar, né, a universalização do serviço até 2033. Então, o mais provável é que realmente essa meta tenha que ser deixada um pouco para frente. Com certeza, ou talvez seja revisada, né? Como nós estamos discutindo a questão de planejamento, talvez seja interessante, caberia analisar novamente esses números para ver a situação real do setor. Que a média, né, brasileira de investimento no setor tem, entre 2009 e 2013 foi de 11 bilhões. Né? A previsão era que fosse para poder atingir, que tinha que ser 26 bilhões, assim, está ficando assim, menos da metade. Então, né? Exatamente. E esse dado até 2013, que era o último disponível na época do estudo, quando nós olhamos a situação em 2014, 2015, os investimentos caem por conta do contexto econômico fiscal. Então, a nossa necessidade de investimento pode ser ainda maior. E esse prazo, então, pode se prolongar, né? Nós, pelas nossas estimativas, o investimento, com base nesse investimento, a universalização só ocorreria 20 anos depois da meta do Plan SAB, depois do ano de 2050 somente. E se for, então, se for aberta, ampliada a participação do setor privado, assim, o setor privado está preparado para isso? Nós temos tido uma perspectiva muito boa do setor privado. Há interesse, porque, enfim, é um negócio que tem uma demanda muito grande. E o que nós observamos é que nas companhias privadas já existentes, há sim um investimento maior proporcional do que as públicas. Então, não só um investimento maior, quando a análise do investido pela expansão da rede, proporcionalmente há uma expansão maior. Então, quando as companhias equivalem a 5% do total das companhias, o investimento passa dos 12% do total do investimento do setor. Então, nós vemos que há uma capacidade ali, potencial interessante de investimento. Na visão dos investidores, há uma série de companhias interessadas em entrar no mercado, mas o sucesso desse negócio vai depender justamente da parte de regulação também, né? E na clareza desses contratos e do planejamento. Porque para se ter uma visão real do retorno daquele negócio, nós precisamos ter uma visão realista dos números e da capacidade de pagamento da população e das obras que são necessárias, etc. Mas a nossa perspectiva, com base justamente do que nós observamos no Brasil atualmente, é que a participação privada irá realmente possibilitar a evolução desse serviço. Aí parece, então, que a gente volta ao que você falou, né, assim, que o problema atual realmente é um problema de gestão, né, entre outras coisas, porque se tem esse interesse, parece que das empresas, né, parece que isso significa que é um serviço que pode ser rentável e lucrativo, né, é possível ter retorno ao se prestar esse serviço? Sem dúvida alguma, porque o que acontece? Quando a companhia privada, né, no Brasil, ela tem uma concessão, uma privatização, ela tem um contrato que precisa ser cumprido. E ela vai estar preocupada com o lucro dela. Então, há todo um direcionamento nos investimentos, por exemplo, para reduzir aquele nível de perdas que é muito elevado, para reduzir os custos com energia elétrica no serviço, para ter um melhor planejamento, para evitar perda de água, enfim. Então, tudo isso gera realmente um serviço melhor. E o que nós observamos é que, em termos de tarifa, as tarifas das companhias privadas não é tão elevado quando comparadas às companhias públicas. Então, nós precisamos realmente revisar o modelo de setor, internalizar que falta de água é um custo mais elevado que nós podemos ter, ou a falta de água ou a falta da água com qualidade, né? Mas o setor privado vai estar interessado em prestar esse serviço universalmente, assim, para todos? Roberta, acho muito complicado o setor privado prestar para o país todo, né? Por exemplo, nós temos companhias públicas eficientes também. Mas, fazendo uma boa análise do projeto, etc., uma região, por exemplo, como o Estado, por exemplo, como é o caso do Estado do Pará, que está na lista das companhias, né, estaduais que devem ser privatizadas, nós vemos que vai ter uma demanda muito elevada ali, que tem um potencial muito grande de investimento e de melhoria do serviço. Então, sem dúvida alguma, vai ser atrativo, sim, para o setor privado atender a todas as classes daquele Estado.
Mesmo em regiões, às vezes, que têm maiores distâncias, mesmo assim eles estão se prontificando? Sim, eles estão interessados, mesmo porque no Brasil existe toda uma política de tarifa social, etc., para amenizar essa questão no nível de inadimplência, por exemplo. Então, há um lucro potencial no setor. Muito obrigada, então. Chegamos ao fim do nosso programa. É isso, obrigada a você, Roberta. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Certo. Eu conversei com Ilana Ferreira, especialista em políticas e indústria da CNI. Se você quiser fazer uma sugestão para o Cidadania, você pode ligar gratuitamente para o número 0800 6122 11 ou mandar uma mensagem de WhatsApp para 999 661616. E se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até a próxima.